Nos preparar agora para a prece inicial, sentindo a alegria de Jesus por estarmos conectados em pensamento na noite de hoje. Pedimos a Ele, nosso irmão mais velho, que nos envolva com muito carinho, que dissolva as nossas dores com o seu amor, que abra a nossa mente, o nosso pensamento, para receber a mensagem que vem do céu. Ele nos cura, mas para que não voltemos a ficar doentes, é preciso que mudemos a rota da nossa vida, que a direcionemos para o bem, para aquilo que nos programamos. Que sejamos envolvidos em cada palavra da palestra de hoje, a fim de redirecionar a nossa vida para seguir ao Mestre. E assim um dia acabar com todas as dores do nosso coração. Que Jesus nos envolva e fique conosco. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Felipe e eu fui convidado hoje para falar sobre Leon Denis para vocês. Mas recebendo o convite, eu fiquei pensando se não daria para falar um pouco mais, né? Porque o que Leon Denis tem a nos ensinar é muito valioso. Então, eu gostaria de trazer para vocês também sobre o que é ser espírita. E era justamente essa pergunta que eu gostaria de começar as reflexões de hoje. Então, o que é ser espírita para você? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem agora, por alguns segundos, tá? Antes de a gente começar as reflexões na nossa noite. Bom, essa pergunta, ela é importante de ser respondida no nosso íntimo, porque, afinal de contas, as respostas, elas vão variar, claro, de acordo com o tempo e o contexto em que a gente está vivendo, mas ter essa resposta dentro do nosso coração bem forte vai ajudar a gente a viver a vida por uma perspectiva nova. Então, só algumas coisas que eu gostaria de trazer, né? Ser espírita vai muito além de pertencer a mais um grupo religioso, né? O espiritismo ele tem por proposta a vivência do verdadeiro significado de religião, que é a proposta de nos relegar a Deus através das nossas próprias ações. E um exemplo disso é que, por exemplo, nas primeiras reuniões promovidas por Allan Kardec, as pessoas eram de várias religiões. Essas pessoas elas participavam dos estudos espíritas, isso é um relato que tem em obras póstumas, enfim. Então é possível pertencer a uma outra religião e agregar isso à nossa própria vida, os conceitos morais, filosóficos, científicos que o espiritismo vem trazer a respeito da reencarnação, da vida em outros mundos, da evolução do espírito. Mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui é que, infelizmente, algumas pessoas elas têm um certo receio ou até um medo de se dizer ser espírita, né? Por conta do próprio consciente coletivo, né? O senso comum ignorar o que é de fato o espiritismo, confundir com várias outras coisas, né? E o fato dos próprios espíritas muitas vezes não saberem o que é o espiritismo mesmo, né? Ocorrendo até de outras religiões mesmo,
se assumirem espíritas, mas pelo não entendimento do que de fato é o espiritismo, essas pessoas de fora acabam se se afastando, né, repelindo mesmo, né, e outras acabam tentando até doutrinar, né, isso já aconteceu, vários desses fatos já aconteceu até mesmo comigo ou alguns outros amigos meus, doutrinar no sentido de tentar passar aquilo que aprendeu na religião dela, do que era certo, né. Eu trouxe esses pontos no início, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre o lado prático do que realmente é ser espírita. Então, nós tivemos desde o nascimento da doutrina espírita algumas pessoas que realmente deixaram uma marca por onde passaram. Como diz a frase, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Isso foi o que aconteceu quando o próprio Kardec, ou mesmo o próprio Bezerra de Menezes, o Leon Denis, o Eurípides Barçanufo, ou o próprio Jerônimo Mendonça, né, o Chico Xavier, o Amimei, deixaram para gente, né, esse perfume, esse legado especial. E hoje nós gostaríamos de nos ater aqui a falar um pouco sobre a vida e o legado desse personagem que é Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec e, olha só, contemporâneo também de Bezerra de Menezes. Leon Denis foi uma pessoa de alma muito sensível, mas ao mesmo tempo de muito vigor. Era uma alma caridosa que sabia colocar sempre o próximo antes de si. E ainda quando, em sua juventude, ele encontrou no Espiritismo a resposta para todas as suas perguntas, atuando com muita presença no movimento espírita de sua época, em especial após o desencarne do nosso querido Allan Kardec. Através de estudos em grupo, sessões espíritas, livros escritos por ele, com essa sensibilidade ímpar que ele tinha, e também palestras, seminários, congressos, chegando a representar até mesmo a Federação Espírita Brasileira, que é o nosso órgão federativo que representa o espiritismo no Brasil para os países lá fora, em um deles até como presidente honorário, né, da FEB. Leon Denis, a gente começar a se contextuar, né, contextualizar, ele nasceu em 1º de janeiro de 1846, em Foug, uma pequena comuna francesa, como são chamadas as antigas cidades que existem desde a Idade Média. Vindo de uma família pobre, Leon Denis ele passou por inúmeras limitações que dificultaram que ele tivesse acesso ao estudo. Então, desde criança, ele precisou da ajuda dos seus pais, trabalhando fora de casa, com trabalhos difíceis para a idade dele. Por exemplo, ele ajudava o seu pai no polimento de moedas na Casa da Moeda, onde muitas vezes ele até saía com as mãos marcadas de sangue por conta do trabalho árduo, para que não faltasse pão dentro de casa. E por não ter condições de ter uma formação escolar adequada, e os seus pais terem de ficar viajando para outros lugares por propostas de emprego melhores recebidas dos seus pais, Leon Denis ele teve de se tornar autodidata. A mãe dele ensinou o básico do alfabeto e dos números, e o resto ele passava as noites estudando sozinho aquilo que ele aprendeu com a sua mãe. Essas privações que ele passou, essas dificuldades que ele passou, e o cuidado dos próprios pais dele, né, ajudaram ele a valorizar mais a vida e as próprias dificuldades em si, ensinando os rudimentos necessários para que ele pudesse enfrentar as dificuldades da vida com mais vigor e mais bom ânimo até, não se prendendo a elas, mas buscando encontrar caminhos de resolver esses desafios, né? E crescer com isso. Isso que é o mais especial de tudo. E Leon Denis ele tinha preocupações diferentes das dos jovens da época dele.
né? Ele se preocupava com questões do destino humano mesmo. Mesmo tendo recebido uma educação religiosa no catolicismo, ele tinha muitas dúvidas que ele não encontrava respostas no que a igreja trazia. E por ele ter desenvolvido com a mãe o gosto pela leitura e o estudo, Leon Denis adorava frequentar as livrarias das cidades, então, onde ele estava lá de noite, ele viveu, né? As páginas, mas por ele não ter conseguido se alimentando daquele manancial de conhecimentos que a gente já conhece, se alegrava pelo simples fato de poder quão incrível são as obras básicas. E aqui acontece um fato muito interessante, né? Mais ou menos 1864, aí, Leon Denis já jovenzinho, ele vinha passando em uma das livrarias, até que uma capa de livro chama muita atenção dele. É muito interessante que ele observe, era um livro que tinha intitulado assim, O Livro dos Espíritos. Então, nesse momento, Leon Denis coloca as mãos no bolso e vê um punhado de gorjeta que ele recebeu do trabalho e viu que aquilo daria exatamente para comprar aquele livro. E foi o que ele fez, só que ele tinha uma outra preocupação. A mãe do Leon Denis era muito criteriosa com os tipos de leitura que o filho dela fazia. E ela tinha um receio de que ela fosse proibir ele de ler aquela obra. Então, com isso, o Leon Denis ele decidiu que ia ler aquela obra só depois que todos estivessem dormindo na casa dele. E aí era no escuro da noite que Leon Denis passou a estudar o Livro dos Espíritos. Então, estava lá de noite, ele virando as páginas, né, se alimentando daquele manancial de conhecimento que a gente já conhece, né, quão incrível são as obras básicas. E depois disso ele guardava em um esconderijo lá no quarto dele para que ninguém encontrasse o livro. E aí depois de um bom tempo, Leon Denis, né, estudando a obra, né, ele chega à convicção de que o livro respondia às suas maiores dúvidas sobre a vida. Até que chega um certo dia em que ele decide falar para os pais que ele decidiu se assumir espírita. Então, ele imaginando que a mãe dele talvez tivesse uma reação negativa, ela reage de uma forma completamente inesperada. Então, para surpresa de todos, né, a mãe de Leon Denis diz para ele: Filho, eu tenho algo para te dizer. Eu descobri o seu esconderijo. Ninguém engana a mãe, né? Todo mundo conhece bem como que é, como que são as mães. A mãe, ela sabe bem o que tá acontecendo uma coisa diferente na nossa vida. E ela continuou, né? Enquanto você não estava em casa, eu também estive estudando livre, realmente. É uma obra grandiosa. Então, a mãe dele, muito provavelmente, ela agregou para si, para sua vida, os ensinamentos que a doutrina espírita vem trazer. Bom, continuando um pouco da história dele, né? Agora Leon Denis já com 21 anos de idade, ele tinha um anseio muito grande de encontrar algum dia com Allan Kardec. E foi em 1867 que o codificador da doutrina foi convidado para fazer uma conferência em Tours, quando passava em viagem. Naquele dia, a Polícia Imperial tinha proibido a visitação das pessoas no local que foi marcado com os espíritas da cidade, fazendo com que a conferência tivesse que ter o local alterado. E naquela noite, né, o senhor Ribondin ofereceu o jardim da própria casa dele para que o Allan Kardec pudesse fazer a conferência lá em Tours. Mas Leon Denis ele sabia que para que tudo ocorresse bem, as pessoas que chegassem atrasadas não se deparassem com as portas fechadas, ele acabou se voluntariando a ficar no local anterior para informar essas pessoas de que foi alterado
o local e orientar elas. Então ele abriu mão, né, de estar vendo Allan Kardec para poder ajudar as outras pessoas. Então a gente se colocando um pouco no lugar de Leon Denis, ter abrido mão de poder ter conhecido pessoalmente Allan Kardec demonstra um pouco dessa alma resignada e conscienciosa mesmo de que Deus daria uma outra oportunidade no futuro. Talvez, se fôssemos nós, né, a gente poderia pensar, puxa, perder a oportunidade de conhecer Allan Kardec, né? Então, as pessoas, então, mais tarde, né, ele consegue participar da conferência, trazendo uma bela narrativa para nós de como que foi esse momento sublime da conferência no jardim do Sr. Ribaudan. E é muito incrível, porque Leon Denis tinha uma sensibilidade, então quando ele escreve, quando ele fala sobre determinado momento, não envolve só o que ele via, mas envolve tudo o que ele sentia. Eram as percepções espirituais de Leon Denis sobre aquele momento especial. Allan Kardec falando para as pessoas, para os espíritas de Tours. Ele começa assim: éramos bem uns 300 ouvintes em pé e apertados uns aos outros, apinhados sobre as árvores, pisando nos canteiros de nosso hospedeiro, sobre a claridade das estrelas. A voz suave e grave de Allan Kardec se elevava e a sua fisionomia meditava iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no jardim, produzindo um aspecto fantástico. Ele nos falava sobre a obsessão, que era um assunto em voga. Foram-lhe feitas perguntas às quais respondia com fisionomia sorridente. Os canteiros do Sr. Ribaudan ficaram pisoteados, mas cada um levou dessa noite uma inesquecível lembrança. Um outro fato marcante da vida de Leon Denis foi exatamente no dia seguinte, onde ele pretendia prestar o agradecimento ao Sr. Allan Kardec, né? Quando ele se depara com uma cena também inesquecível. Olha só, ele era Leon Denis, ele é muito especial. Leon Denis, ele vai chegar na casa do Sr. Ribaudan, né, para poder falar com o Sr. Allan Kardec, e encontra Kardec embaixo do pé de uma das cerejeiras, subindo numa escada, né? Em um momento íntimo, familiar, entre ele e Amélie Gabrielle Baudet. Essa cena ela contrastava com o que as pessoas estavam acostumadas de Kardec. Vendo ele assim tão dedicado à doutrina espírita, respondendo todas as cartas, organizando a revista espírita, codificando e preparando todo o material que seria de proveito para as obras básicas para poder constituir o edifício do que é hoje a doutrina espírita. E aí se deparando com esse momento, Leon Denis, ele pensa, né? Puxa, é melhor deixar eles a sós, né? Talvez esse momento seria um dos únicos momentos em que eles poderiam estar aproveitando juntos, né? Leon Denis teve outras oportunidades novamente de se encontrar com Allan Kardec, e isso faz a gente pensar também, né, na postura dele de novo, em sabendo que não existe nada tão urgente que não possa aguardar a melhor oportunidade de Deus para acontecer. Não é porque uma coisa está acontecendo naquele momento que não, agora precisa acontecer e vai. Imagina o que teria acontecido, né? Se realmente Kardec não tivesse outras oportunidades para poder estar com Amélie Baudet. E Leon Denis interrompe aquele momento tão sublime, tão ímpar, né? Então,
é de se notar, assim, como o Leon Denis coloca o outro em primeiro lugar, né? E que a providência divina vem acima de tudo, que se realmente fosse para acontecer o momento dele poder conversar com Allan Kardec, ia chegar esse momento, né? Então, outro fato interessante, né, de ser mencionado é que desde a mocidade até o falecimento dos seus pais, nesse trabalho com o espiritismo, o Leon Denis ele conseguia conciliar tudo, conciliava o cuidado da família com o trabalho do mundo material e também sem deixar de lado o estudo e trabalho dentro do espiritismo, servindo para a gente de um exemplo de dedicação e abnegação. E Leon Denis, ele de uma singularidade, né, que ele sempre encantou as pessoas ao redor dele pelo olhar sensível que ele tinha perante a vida, pela sua escrita e pela oratória dele. Então, depois dele ingressar na doutrina e atuar no movimento espírita, ele passou a ter mais aguçadas algumas faculdades mediúnicas, assim como a clarividência, a psicografia, a psicofonia. E com o passar do tempo, né, quando elas já não eram mais tão necessárias, elas passaram a ser substituídas naturalmente, né, pela própria inspiração do médium, né? Bom, só como um fato aqui, uma informação importante para as ações que Leon Denis vai depois executar no movimento espírita da época e nas contribuições para o edifício do espiritismo que ele vem trazer, é que um dos espíritos amigos que acompanhavam Leon Denis, a gente pode até chamar de mentor mesmo, porque ele apoiava e amparava Leon Denis, né, não só acompanhava na jornada dele na Terra, é o espírito Jerônimo de Praga, que foi uma pessoa muito importante no século XV da Igreja, que acabou sendo queimado vivo por conta das discordâncias dos dogmas pregados pela Igreja. E Jerônimo de Praga deixou uma mensagem belíssima para Leon Denis, que serve para todos nós. E era mais ou menos assim: que a mão de Deus vos conduza e vos sustente nas provas da vida. Que Ele seja vosso confidente e vosso Pai. E tu, meu querido filho, estou feliz em te dizer essa noite que nós estamos contentes contigo, que contamos contigo para as coisas importantes. Sabemos que tua alma é nobre e caridosa. Nós te escolhemos. Não aflijais. Nós te avisaremos a tempo. E em tu, que a humildade, quando o momento chegar, não seja um obstáculo aos nossos desígnios. E Leon Denis expõe de uma forma modesta, né, aos guias espirituais, diante desse chamado para a tarefa que precisava ser feita, que ele sofria de várias dificuldades físicas, né? Ele sofria de baixa visão por conta de estudar muito durante a noite na infância, de problemas estomacais por conta da má alimentação. Ele fazia muitas viagens por conta da doutrina. E aí Jerônimo de Praga observa aquilo, já sabendo, né, do jeitinho de ser de Leon Denis, né, e diz para ele: coragem, a recompensa será mais bela. Muito importante a gente lembrar dessa frase. Coragem, a recompensa será mais bela. Toda vez que a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente precisa ter coragem. Coragem para entender que pode ser que as pessoas não compreendam. Pode ser que, às vezes, a gente faça algumas coisas equivocadas no meio do caminho, por ainda estar tentando entender. Mas, se a gente buscar sempre acertar, quanto mais a gente tentar,
mais a gente vai conseguir descobrir o caminho reto. E a recompensa no final, ela é mais bela, assim como Jerônimo de Praga em espírito falou para Leon Denis. E essa fala foi como um sinal de que basta que nós confiemos nas leis de causa e efeito, que tudo bem que fizermos de coração, nós receberemos generosamente do nosso Pai Celestial. Então, mais adiante, Leon Denis, seguindo com a sua tarefa na doutrina espírita, aparece também o espírito Joana d'Arc, também do mesmo século que Jerônimo de Praga. Ela foi também queimada viva, mas por ser considerada bruxa. Ela ajudou muito a França, né? Nas guerras que ocorriam na época. E isso aconteceu quando ela tinha 19 anos de idade. E ela aparece para Leon Denis em uma das comunicações, né? Dizendo para Leon Denis, depois de estar vivenciando todas as dificuldades por conta do que ele tinha, por ter assumido, né, a proposta, o convite ao trabalho espírita. Ela diz: coragem, amigo. Agora que o destino te apresenta mais claro, agora que as horas da luta se aproximam, que provas mais fortes vão te assaltar, estarei ainda mais perto de ti, sustentando cada um de teus passos. Foste escolhido para cumprir uma missão útil aos homens. As vicissitudes te assaltarão, porém, segue sem temor. Vai, sempre para diante, e nós te ajudaremos. É interessante a gente observar aqui, né, que a gente tem um ditado popular que fala assim, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas se a gente observa essa frase à luz do Espiritismo, a gente pode remontar essa frase de uma outra forma, que é: diga-me quem tu és, e eu direi com quem tu andas. E assim era com Leon Denis. Leon Denis, ele buscava viver a doutrina espírita aplicando ela em si, no seu coração, em todos os momentos da vida dele. E isso fazia com que a espiritualidade enxergasse ele diferente, para que ele pudesse ajudar mais pessoas a sorver essa alegria que ele vivia, que provavelmente era desconhecida. Porque observa tantas dificuldades e ele conseguia ainda assim servir na doutrina espírita, né? Com coragem, com amor, sem perder a sensibilidade. Isso é ímpar, né? Bom, olha só para a gente ter uma ideia de como que Leon Denis trabalhou na época dele, que é um pouco diferente, né, de hoje. Então, a gente tem o Divaldo, que ele com certeza fez muitas coisas incríveis e graças a Deus a gente tem uma tecnologia que ajuda muito essas coisas, bem diferente daquela época. Então, Leon Denis, ainda com todas as limitações tecnológicas, sem aviões, sem carros, sem parada para se alimentar quando precisava viajar entre os centros espíritas e congressos, ele participou de cerca de 300 conferências no decorrer da vida dele. Algumas eram entre espíritas e outras entre espiritualistas de diversos sectos religiosos. Então, eram pessoas de várias religiões que também estavam ali recebendo de Leon Denis o que é o espiritismo. E, além disso, Leon Denis ele se dedicou a escrever 21 livros. Só para entender um pouco, né? Não são 21 livros de fato. Alguns são relatos, né, de como foram os congressos espíritas, tá? E 3 desses livros eles merecem um destaque especial, que são o Depois da Morte,
O Problema do Ser e do Destino da Dor e O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Então, o livro Depois da Morte, por exemplo, é um livro em que o nosso querido Eurípides Barçanufo, aqui no Brasil, teve o seu primeiro contato com o espiritismo, né? Através do seu tio Mariano. E fez com que Eurípides desejasse estudar ainda mais a fundo a doutrina espírita. Ele ainda não havia se convertido espírita, né? Isso aí acontece mais para frente na vida de Eurípides Barçanufo, né? Depois de entender melhor o que é a doutrina, lendo a codificação, e aí ele passa a viver a doutrina e ensinar ela nas escolas. Ele era professor, né? Então ele ensinava a doutrina espírita combinando com os métodos de ensino tradicional que ele conhecia, que ele também já havia aprimorado bastante, porque Eurípides Barçanufo é um outro espírito muito especial, né? Então ele trazia isso de forma reflexiva. Então ele aliava, combinava todas essas coisas, né? E isso foi feito através do Colégio Allan Kardec. Agora, sobre o problema do ser e do destino da dor, o Leon Denis ele vai discorrer sobre os processos que Deus se utiliza para alavancar a evolução do espírito através das potências da alma. E algumas delas são a vontade, a dor, o amor, né? O próprio livre-arbítrio também. Ilustrando para nós com muita clareza, né, como que funciona internamente o nosso espírito na lide com o nosso próprio desenvolvimento moral. Então, para que servem as situações de dor? Qual que é a utilidade da vontade para que eu consiga crescer como espírito? Como utilizar o amor em favor do meu desenvolvimento moral para poder construir não só a felicidade dentro de mim, mas para que essa felicidade também alcance o coração de outras pessoas. E isso alavancar o desenvolvimento do nosso mundo, né? E no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que eu ia trazer sobre esse livro é que, assim como o Kardec, ele tinha um determinado período, né, em que ele se comunicava numa reunião restrita com o Espírito de Verdade, e todos nós sabemos que é Jesus, né? Depois do desencarne de Kardec, Leon Denis ele passa também a receber visitas, mas visitas do próprio Allan Kardec em espírito, onde a cada 15 dias o Leon Denis ele pôde registrar essas comunicações importantíssimas. E eram comunicações sobre a tradição céltica e que é uma tradição que se relaciona muitíssimo bem com o que a revelação espírita vem trazer, né? Com algumas pequeninas diferenças que a doutrina espírita vem tirar todo o véu de dúvida e, enfim, reunir os feixes esparsos, assim como exposto nas obras básicas. E isso que eu trouxe para vocês são os próprios dizeres de Leon Denis no prefácio dessa obra, tá? Então, essa obra, ela é muito especial também porque depois que Leon Denis finalizou essa obra, ele deu o último suspiro de vida dele aqui na Terra, vindo a desencarnar então no dia 12 de abril de 1927. Um fato interessante desse momento, único, é que no dia 1º do mesmo mês, depois de entregar a última página do livro, Allan Kardec novamente se manifesta em espírito no grupo de Leon Denis, dizendo para ele: sede forte, abrigando a fé superior, e vosso aparelho registrará a bondade de Deus. Tendes o afeto dos grandes centros vibratórios, pois cumpristes com o dever ante a correspondência oculta da vontade divina, e no reino da luz respirareis. Era como que
fosse ele informando que a tarefa havia sido cumprida, mas também algo que talvez só Leon Denis tenha percebido é que quando Kardec em espírito dizia que no reino da luz respirareis, ele se referia ao processo de desenlace, que certamente, né, o já Leon Denis já estava em vias, porque o processo de desenlace ele já acontece com um período espaçado bem antes da pessoa começar a ficar doente ou alguma coisa assim, né? Então, passando-se alguns dias, Leon Denis ele sofre de uma grave pneumonia. E uma das suas secretárias, né, narra para nós que ele, mesmo sem mexer a boca, mas sendo completamente compreendido como que a voz dele viesse de um outro lugar, dizia assim: é preciso terminar, resumir e concluir. É preciso terminar, resumir e concluir. E ele se referia aqui ao prefácio da biografia, né, da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Ela depois tranquilizou ele dizendo que estava tudo certo já, né? Então ele fez um último pedido. Foi enviar a Maier no dia 15. Então, Leon Denis desencarnou. E dando um último aperto de mãos em uma das suas secretárias, que tanto ajudaram ele nos últimos anos de vida, como gesto de agradecimento por todo o apoio que ele recebeu, ele deu um último sorriso e a, a secretária narra que era como se irradiasse o sorriso dele, com uma alegria muito grande. Então é como se fosse uma alegria que poucas pessoas pudessem experimentar, né? A de desencarnar pelo espiritismo, a de desencarnar em paz, sem sofrimento, o corpo, o perispírito se desenlaçando do corpo e ainda com um desejo contínuo de trabalhar. Leon Denis desencarnou com vontade de trabalhar. E ele com certeza continua trabalhando até hoje no plano espiritual. Então, eu trouxe tudo isso aqui para vocês. E algumas das reflexões aqui que a gente consegue trazer para nós, né, das grandes lições que Leon Denis vai ensinar para a gente, é que a gente precisa buscar resignação diante da vontade de Deus. Ele buscou e teve êxito. Buscar a importância de amar primeiramente ao próximo, assim como é exposto no capítulo O Dever de O Evangelho segundo o Espiritismo. É um pouco diferente do que o meio popular vem dizendo hoje em dia, de que a gente ama a gente primeiro para depois ir amar o próximo. A gente precisa estudar mais o capítulo Dever. É muito importante a gente estudar mais o capítulo Dever. Vem falar sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Outro ponto aqui de grande lição que ele traz para a gente é o amor pela criação e essa sensibilidade no olhar das coisas pequeninas e maravilhosas criadas por Deus. Outro ponto também é a abnegação e a dedicação em colocar primeiramente as coisas de Deus, conforme a recomendação de Jesus, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, né? O reino de Deus e a sua justiça. Buscar também o respeito e o entendimento das diversas opiniões, das diversas filosofias que existem no mundo. E falar de forma compreensível a toda e qualquer pessoa que escute ou leia sobre
sobre a doutrina espírita. Muitas vezes o nosso exemplo como espírita vai ressoar muito mais no coração de alguém do que qualquer outra coisa, né? E a nossa simplicidade em viver vai ajudar na simplicidade em transmitir a doutrina quando for necessário. Um outro ponto também, que é muito valioso, é essa questão da confiança em Deus. Leon Denis sempre confiava em Deus e realmente, depois Deus vinha e agraciava ele. Então ele confiava em Deus acima de tudo, entendendo que cada coisa tem o seu tempo. E que mesmo que seja contra aquilo que nós queríamos, não há nada tão urgente que nós não possamos aguardar o tempo de Deus para se cumprir, né? E para concluir, muitos de nós espíritas, quando nós nos observamos intimamente e percebemos as nossas imperfeições, a gente se depara muitas vezes com o desânimo. Tantas e tantas vezes que a gente erra. Nós deixamos as pessoas tristes, ou até mesmo a gente acaba agindo de uma maneira que parece que a gente está direcionando a nossa vida do pior jeito. Nada dá certo. E às vezes a gente observar, né, o irmão de fé, assim como a gente ouvir aqui sobre a história de Leon Denis, pode acabar fazendo mais mal do que bem. Parece contraditório, né? Então, eu gostaria de trazer duas frases, no sentido de falar que, olha, está tudo bem. Às vezes parece um martírio. E é importante que a gente sinta essas dores, porque é isso que vai fazer a gente desejar acertar mais, né? Que não existe, não tem como não incomodar. Se não está incomodando, se não causa essa sensação de, de desconforto, né? Assim como quase que um martírio para o nosso coração, as coisas estão mornas, as coisas estão superficiais, não estão indo bem. Então, eu gostaria de trazer essas duas frases, que uma é do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e uma outra do Problema do Ser, do Destino e da Dor, livro de Leon Denis. A frase do Evangelho é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, no capítulo Os Bons Espíritos. E a outra frase que está presente no livro O Problema do Ser e Destino da Dor, que Leon Denis diz, é que, às vezes, nós notamos uma contradição impressionante entre os pensamentos, as produções escritas e os atos de certos homens. E somos levados, por esta contradição mesmo, a duvidar de sua boa fé, de sua sinceridade. Muitas vezes, isto é apenas uma falsa interpretação de nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Suas aspirações presentes, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Isso está no capítulo A Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter. Então, a gente vê muitas pessoas que elas que falam das produções escritas, né? A gente vê familiares nossos, amigos muito queridos nossos, escrevendo coisas bonitas e tudo mais, hoje com o advento das redes sociais, e você vai ver na prática a vida dela, ela agindo de uma maneira diferente. Não quer dizer que ela, que ela é má, né? Ela aspira àquilo, mas ela ainda não conseguiu chegar lá. E ela merece o nosso olhar de indulgência e o nosso apoio, porque se aquilo que ela está colocando é algo que ela almeja e no sentido de ser melhor, merece até o nosso apoio de uma forma não necessariamente com afinco, mas de forma até anônima. E é importante pensar também, para concluir, que diante
de séculos e milênios incontáveis, de erros que nós podemos ter cometido nas vidas passadas, e mesmo nessa vida, ainda vão se desenrolar mais uma infinidade de oportunidades de acerto, começando hoje. Então, muito mais importante do que saber disso, que eu acabei de dizer, é, a partir de agora, tentar e tentar, sem desistir de alcançar o nosso alvo. E o nosso alvo é a conquista da felicidade. Pela própria... E assim, queridos, depois dessa palestra envolvente, sensível, que nos instiga ao estudo e à melhora de si mesmo, nós vamos trabalhar o Evangelho de Jesus nos nossos corações, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai a oportunidade da vida, a oportunidade desses ensinamentos, o carinho com que foi preparada esta explanação. Pedimos que Jesus abençoe esse irmão, o seu lar, e envolva todos que neste momento estão sintonizados conosco. Que a luz divina do Mestre se espalhe nos nossos lares, envolvendo-nos no amor bendito, acalmando as nossas dores físicas, aliviando o nosso espírito, na certeza de que estamos sempre amparados. Jamais estamos sós. Sintamos as bênçãos que nos alivia, que nos fortalece e que nos direciona ao caminho do amor, ao caminho de Jesus, à mudança de vida e de comportamento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pelo carinho de todos. Que tenhamos uma semana abençoada e que possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus.